É um espaço especial esse, concedido à Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, para trazer alguns temas de muita relevância para a comunidade médica geral. Tá? Nós vamos ter, compondo a nossa mesa aqui, professores de renome na especialidade, pessoas de atividade muito importante no dia a dia da cirurgia vascular no Brasil e verdadeiras lideranças. Então, vocês vão ter oportunidade de ouvir uma posição bastante atual sobre problemas muito prevalentes na população de pessoas com grande gabarito e larga experiência em todos eles. Tá? Então, vão compor a mesa aqui os professores Marcone Lima Sobreira, que é livre docente em cirurgia vascular e endovascular e chefe do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. O professor Marcelo Calil Burian, preceptor da Residência de Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina, professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, presidente da SBACV São Paulo no biênio 2018-19, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e membro da Society for Vascular Surgery. Estará conosco também, nos debates e na moderação, o professor José Fernando Macedo, que é um ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, especialista com área de atuação em angiorradiologia e cirurgia vascular e endovascular, da SBACV, ex-diretor de defesa profissional da nossa AMB no biênio 2021 e 2023 e atual presidente da Associação Médica do Paraná. Então, eu peço aos palestrantes que nos atenhamos ao tempo para haver espaço hábil, tempo hábil para discussão e perguntas e respostas. E, sem mais, a palavra fica agora com o professor Marcelo Calil Burian, que vai nos falar sobre o pé diabético. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer o convite nesse maravilhoso evento da AMB e vou falar um pouquinho sobre o pé diabético, que é um grande problema de saúde pública nacional. Eu trouxe aqui um caso clínico, que é um caso clínico típico do que a gente vê no dia a dia, hoje em dia, nos nossos hospitais, nas nossas unidades de pronto atendimento. Um paciente de 56 anos, masculino, diabético, hipertenso, dá entrada no pronto-socorro com ferida no pé há 40 dias e dormência em ambos os pés. Um histórico de amputação de hálux direito há 5 anos, um IAM há 8 anos, em uso de medicamentos hipoglicemiantes orais, antihipertensivos, aposentado e trabalhava como vendedor. Ele tinha no seu exame físico específico uma lesão trófica no quarto pododáctilo, na planta do pé direito, ausência de hálux já, que tinha uma amputação prévia, e pulsos nesse membro inferior direito só femoral. Um índice tornozelo braquial nesse membro de 0,3 e trazia uma glicemia de 182 e uma glicada de 10,1. Aqui a imagem mostrando a gangrena do quarto dedo e todo um abscesso na planta do pé e um mal perfurante aqui com saída de secreção. Então, a gangrena do quarto dedo, o abscesso na planta do pé e o mal perfurante com saída de secreção purulenta nesse paciente. Então, o que nós tínhamos aí até 2006, 2010, era uma população diabética no país em torno de 8%. A perspectiva é que no ano que vem, em 2025, isso atinja 10% até 20% da população, dependendo do estado. O que é o pé diabético? O pé diabético é uma infecção, ulceração ou destruição de tecidos profundos associado com anormalidades neurológicas e vários graus da doença obstrutiva vascular periférica nesse membro. Cerca de 1% dos diabéticos serão submetidos a algum tipo de amputação durante sua vida. As causas mais frequentes de internação nesses pacientes são principalmente aos transtornos nos pés. Após a cicatrização, a probabilidade de nova lesão, isso é um caso muito grave, ocorre em 50% em até 2 anos
após a primeira amputação. E após a amputação de um membro, o risco de amputação contralateral gira em torno de 6% a 15% ao ano e de 56% em 5 anos. Extremamente alto, né? Então, nós temos diferentes tipos de lesões em diferentes pacientes, né? Vejam, lesão de dedo na primeira imagem, lesão de face lateral do pé, de dedos com comprometimento da parte plantar, da parte dorsal do pé. Então, esse é um grande problema de saúde pública. Os custos com as amputações e revascularizações nos Estados Unidos chegam a em torno de $20 mil por paciente, no Brasil chega em torno de R$9 mil. O controle glicêmico e a equipe multidisciplinar é extremamente importante para o controle desse doente. Então, o que nós temos? A necessidade do endocrinologista, do nutricionista, do ortopedista, fisioterapeuta, enfermagem, fisiatra, podólogo e também, aqui englobando o cirurgião vascular ou endovascular. A gente poderia evitar até 60% de amputações se tivesse um controle mais rigoroso e mais adequado desses pacientes. A classificação do pé diabético, numa delas, ocorre aí em diferentes proporções, né? Nessa atualização, nós temos aí um comprometimento neuropático, infeccioso, vascular e osteoarticular. Mas nós podemos ter todos esses tipos associados ou não. Uma neuropatia pura, uma infecção pura, uma isquemia pura, ou todos associados, neuropatia com infecção, neuropatia com isquemia, infecção e isquemia, neuropatia, infecção e isquemia, que é o tipo misto, ou osteoarticular com comprometimento a partir das outras etapas, né? A neuropatia, ela se dá principalmente por causa do aumento da frutose, né, aqui na degradação do sorbitol, e também o grande problema da disjunção axoglial, onde há uma desmielinização importante nessa função. A neuropatia, ela se dá por ação direta no nervo, e esse acúmulo de frutose e sorbitol na célula de Chivan leva a uma perda de função, uma destruição da camada isolante do nervo periférico, consequentemente, perda de sensibilidade, alterações ósseas e alterações articulares por causa do desabamento dessas articulações. Então, nós temos também o grande problema da chamada autossimpatectomia, a destruição dos nervos simpáticos, a abertura do shunt arteriovenoso, um edema com extravasamento para o interstício e para o subcutâneo, e isso tudo levando aí a uma isquemia bem localizada, o que acaba trazendo a lesão ulcerada e o comprometimento desse pé, né? Dentro das neuropatias diabéticas, a gente tem as polineuropatias, as mononeuropatias e as neuropatias simétricas. O que ocorre mais nesses pacientes é justamente a polineuropatia, sensitivo-motora, simétrica, crônica e distal. Esses pacientes apresentam normalmente dormência em ambos os membros inferiores, apresentam choque e também pode haver o comprometimento dos membros superiores. É importante que se tenha uma observação do tempo, da história desse paciente, há quantos meses, há quantos anos já vem com esse desenvolvimento, esse comprometimento em relação à parte neurológica. É importante que a gente saiba a biomecânica do apoio do pé que esses pacientes fazem, né? O que a gente tem, o normal é que esse apoio se dá a partir do calcâneo e durante a marcha seja distribuído da face lateral para a face medial do pé até chegar no hálux. E a bioimpedância é um exame que pode trazer uma análise mais fidedigna de como esse paciente está pisando ou não adequadamente, né? Vejam que a distribuição ela se torna maior justamente na cabeça do primeiro metatarso, lembrando aí que os pontos de apoio do pé são cabeça do primeiro metatarso, do quinto metatarso e o calcâneo. São os locais onde há um aumento maior de pressão. E, consequentemente, com a neuropatia, com o desabamento
do pé, com o desabamento das articulações dos dedos, nós vamos ter os dedos em martelo ou os dedos em garra, e esses pacientes acabam, consequentemente, desenvolvendo aí essa lesão, essa ulceração que é o mal perfurante plantar. Então, esse mal perfurante pode estar distribuído em várias áreas, dependendo desse apoio que esse paciente faz, mas começa com uma pequena hiperemia e vai havendo essa lesão trófica, comprometendo ou não a parte óssea, dependendo da evolução. O exame clínico é extremamente importante, então lá na UBS ou lá no pronto atendimento, deve-se ver aí adequadamente se o dedo está em garra, em martelo, se há uma hipotrofia da musculatura interóssea, se esse pé é ressecado, ausência de sudorese por causa dessa autossimpatectomia, se há presença de calosidades ou se já há a presença do mal perfurante plantar. Alguns testes são importantes que podem ser feitos na UBS, por exemplo, o monofilamento ou o teste do diapasão, o biotensiômetro, avaliação de reflexos e muitas vezes é necessária a solicitação do raio-x para observar ou não comprometimento ósseo e o desabamento do pé. Então aqui o teste do monofilamento, né? O biotensiômetro, temperatura do pé também é muito importante e testes de estimulação. O monofilamento é o teste mais fácil de ser feito. Existem alguns pontos onde a gente tem que observar essa sensibilidade do paciente, né? Com o teste com os 10 miligramas, né? E todos esses testes, logicamente, eles têm uma certa acurácia, uma certa sensibilidade e especificidade, mas eles ajudam a ter esse discernimento se essa sensibilidade do pé está preservada ou não e se há ou não outras alterações de estímulo neurológico. O raio-x, como é que a gente pede o raio-x? Normalmente, o raio-x ele deve ser pedido em 2 incidências, para que a gente possa ter uma análise mais completa daquela área que está sendo observada, né? A diminuição do arco plantar faz com que esses pacientes possam ter, logicamente, outras alterações. Nós temos que analisar projeções ósseas, rarefações ósseas, falange em taça invertida ou em ponta de lápis, que trazem aí a análise de sequelas para esses pés do ponto de vista osteoarticular. É importante que se tenha o tratamento dos sintomas e o alívio da carga desse pé. Então, o tratamento dos sintomas pode ser feito a partir de cremes ou a partir de medicamentos, como o complexo B, vitamina C, os tricíclicos, como a mitriptilina, ou até mesmo outros medicamentos, como gabapentina e pregabalina, que ajudam muito na neuropatia e na melhora desses quadros, né? O alívio da carga vai depender muito do tipo de pé que esse paciente apresenta e do tipo de lesão que esse paciente apresenta. Então, quando a ferida está aberta, a gente pode fazer formas moldadas de contato total, pode fazer até o uso do RoboFoot ou órteses moldadas. Quando a ferida está fechada, o uso de sapatos, palmilhas, órteses, cirurgia para correções dessas alterações ósseas e até plástica de tecidos podem ser feitas para que haja uma melhora no pisar e no alívio da carga, evitando, consequentemente, sendo profilático, seja preventivo, para que novas lesões não ocorram. Aqui é a forma moldada de contato total, né? Bem primitivo, porque isso é feito com gesso e com um certo apoio, mas que ajuda muito o paciente. Quer dizer, não tem gasto praticamente grande com isso, é muito pequeno. E quando a gente utiliza esse tipo de material, a gente pode ter, em média, aí, até 8 semanas de cicatrização das feridas, logicamente, dependendo do diâmetro dessa lesão desse paciente na planta do pé. Como faz para prevenir as lesões causadas pela neuropatia? Logicamente que o controle do diabetes é o mais importante. Então, esses pacientes têm que estar com uma hemoglobina glicada abaixo de 7. Acima de 7, a neuropatia vai piorando, né? Então, a gente tem que tentar controlar esse grande obstáculo do ponto de vista clínico, né? Tratamento de outros fatores de risco, lógico, por causa dos outros problemas que esse paciente pode vir a apresentar, como o uso de estatina, o controle da hipertensão e, principalmente, a cessação do tabagismo.
o importante é que a gente previna sempre, né? E essa prevenção de lesões do pé diabético, ela deve começar com uma orientação para o paciente inspecionar os pés diariamente, ter cuidado quando ele coloca o pé em água quente, primeiro colocar o cotovelo, explicar para o paciente, porque muitas vezes ele não sabe, né? Como é que a gente entra no chuveiro? A gente põe o pé primeiro, mas esse paciente, se puser o pé e a água estiver muito quente, ele vai queimar o pé. Então, tem que ser orientado para evitar essas águas muito quentes, senão ele vai queimar. Usar cremes hidratantes, porque o pé é ressecado pela lesão do simpático. Cortar as unhas adequadamente de forma reta e não fazer aquelas cirurgias de banheiro que muitas pessoas fazem. Pega a tesoura, vai cortando o calo inadvertidamente, podendo levar a lesões ulceradas, né? Usar meias secas, meias à noite, de algodão, né? Preferencialmente para que aquele pé fique aquecido. Olhar o sapato, orientar a olhar o sapato por dentro, porque muitas vezes há alguma pedrinha, há algum prego que pode machucar e o paciente não sente. Manter o pé quente, seco e nunca andar descalço. Essa orientação é extremamente importante. Também a gente pode prevenir com que essas calosidades se tornem lesões mais importantes, fazendo alguns debridamentos do ponto de vista ambulatorial. E talvez o mais adequado seja aí realmente o uso de sapatos, aonde esses sapatos devem ser sapatos largos, mais firmes, para que esse paciente não tenha a lesão proporcionada pela neuropatia e pelo desabamento das articulações dos dedos do pé, né? Evitar sapatos estreitos, apertados, o que traria aí, consequentemente, comprometimento, né? E evitar, por exemplo, que nesses casos onde o arco é muito acentuado, tentar fazer um sapato mais plano, ou onde esse pé é plano, fazer um sapato um pouco mais arqueado, para que ele tenha o andar melhor. E a confecção de sapato, logicamente, ela depende muito do tipo, do grau de risco que esse paciente se encontra do ponto de vista neurológico, da sensibilidade, ou do ponto de vista de presença ou ausência de lesões, né? Do ponto de vista infeccioso, esses pacientes eles devem ter aí uma adequação, principalmente porque as bactérias são mistas, né? O que acontece no diabetes? Há um defeito na ação dos leucócitos, uma deformidade proporcionada pela neuropatia pode ser a propensão a haver lesões e, consequentemente, a entrada de bactérias, e a falta de irrigação adequada vai fazer com que não haja uma cicatrização boa e não haja uma chegada adequada do antibiótico nesses pacientes. Normalmente, eles são acometidos por uma quantidade bem grande de bactérias, né? A biópsia e a cultura, elas são extremamente necessárias quando se tem alguma lesão com secreção, né? Então, é uma flora mista com estafilococos, áureos, estafilococos coagulase negativa, enterococos, pseudomonas, e isso vai variar bastante. O pé diabético infectado ele tem várias classificações. As mais utilizadas normalmente são a classificação de Wagner e a classificação PEDES. Na classificação PEDES, ela varia também com o tipo de lesão ou não que esse paciente vai apresentar. Vejam aqui, nós temos uma úlcera infectada, né, um mal perfurante plantar com uma lesão ao redor. Essa ferida tem infecção ou não? A gente tem alguns testes, a gente pode colocar um mosquitinho e observar se ele bate na parte óssea ou não. Muitas vezes isso acaba trazendo aí um diagnóstico de um quadro comprometedor em relação à parte óssea. Se tiver secreção purulenta ou não. Então, esse aspecto é muito importante de ser analisado. Quando a gente pensa em osteomielite, se há um comprometimento ou não ósseo, lógico que o primeiro exame que a gente vai fazer é um raio-x, né? É um custo barato, um fácil acesso. Tudo bem, a sensibilidade e a especificidade não são tão altas quanto da ressonância, mas já é um primeiro exame, um exame importante, um screening que a gente pode fazer numa unidade básica ou num pronto atendimento, né? Quando é que eu devo internar esse paciente? É um paciente com infecção moderada, PEDES 3,
que normalmente evolui com uma péssima característica em relação à secreção, ou infecções graves PEDES 4. Né? Colher sempre cultura, nunca fazer suave, porque o suave vai trazer para a gente aquela contaminação. Então, a cultura de tecidos profundos, né, a biópsia, é o mais específico para a gente ter a bactéria. Né? Hidratação, estabilização clínica, controle da glicemia, um início empírico do antibiótico até a cultura ser realizada e ter os seus resultados. Há uma necessidade obrigatória de se ver a irrigação desse local e, consequentemente, correção de deformidades que esses pacientes podem vir a necessitar. Infecções leves e moderadas não complicadas, uso de antibióticos via orais, principalmente para gram-positivos, e quando se tem a cultura com infecções mais complicadas e graves, logicamente a gente tem que se basear nesse antibiograma. Critérios para a alta desse paciente: a gente tem que ter um controle local e sistêmico da infecção, possibilidades de uso de antibiótico endovenoso ou via oral em casa, né? A gente aqui em São Paulo tem o EMAD, que ajuda bastante. Programar a retirada da pressão desses pés com os sapatos, um controle glicêmico adequado e quando não há necessidade de novas abordagens. E terminando, o pé diabético vascular, o pé diabético isquêmico, né? Ele se dá por uma glicação não enzimática de proteínas, ativação do aldolase redutase, aumento da síntese dos radicais livres e, consequentemente, ativação da hemostasia. Nós temos a macro e a microangiopatia, que esses pacientes são acometidos, lembrando sempre da calcificação de Monckeberg. Né? As lesões mais frequentes são de artéria poplítea infrapatelar e, normalmente, esses pacientes têm artéria fibular preservada. É importantíssimo o exame físico com a palpação de pulsos, o Doppler com o índice tornozelo braquial e, às vezes, os exames mais complementares são necessários, como o Doppler, a arteriografia, tomo, ressonância ou ultrassom intravascular. Então, palpação de pulso, avaliação de temperatura, inspeção do membro é muito importante para que a gente tenha aí o discernimento se esses pacientes vão necessitar ou não de um tratamento cirúrgico de revascularização. O índice tornozelo braquial, através da medida da pressão da artéria pediosa ou da artéria tibial posterior, dividido pela artéria braquial, que traz para a gente, como a maioria dos senhores sabe, um índice tornozelo braquial, e esse índice ele pode ser aberrante por causa da calcificação que esses pacientes apresentam, com valores às vezes acima de 1,2, mas ele traz muitas vezes também uma reprodutividade boa para que a gente possa ter um acompanhamento se esse paciente tem uma claudicação ou uma isquemia mais grave ou uma lesão trófica, aonde esse índice tornozelo braquial vai ser mais baixo. Né? Esses pacientes têm muita calcificação e isso pode até, às vezes, atrapalhar o índice tornozelo braquial, sendo necessário fazer o índice D do braço. E outros exames, como o Doppler, a arteriografia, para que a gente possa ter um discernimento dessas lesões arteriais, fazendo uma revascularização através de angioplastia ou através de um tratamento cirúrgico com pontes, né? Ou mesmo um tratamento clínico, dependendo do que esse paciente apresenta e qual é o risco que esse paciente tem. Então, eu corri um pouquinho agora no final, mas a gente pode discutir os tratamentos vasculares mais especificamente depois. Então, não deixem eles sofrerem. Obrigado. O professor Marconi vai primeiro nos brindar com a aula sobre diagnóstico diferencial de edemas e após ele vai falar sobre aneurisma de aorta. Bom dia, vou falar um pouquinho sobre como pode auxiliar o diagnóstico diferencial de edema dos membros inferiores, que tem muitas patologias que permeiam a nossa especialidade. Não tenho conflito de interesse e eu começo explicando, né, acho que é de conhecimento geral, o que é o edema. O edema se trata de um aumento do líquido extracelular no subcutâneo, ponto.
e isso a gente vai encontrar normalmente a partir do exame físico. Um exame físico bem feito, apenas na inspeção já é suficiente. E qual que é a base do edema? De ponto de vista fisiológico, a gente tem um equilíbrio de pressões intravasculares que é necessário que seja mantido para que não ocorra o edema. Então, a gente tem a pressão hidrostática, tem a pressão coloide osmótica, e quando ocorre um desequilíbrio ou aumento da pressão hidrostática ou uma diminuição dessa pressão coloide osmótica por fatores que a gente vai discutir aqui, inclusive de causas vasculares, a gente tem a saída desse líquido para o espaço extracelular com a ocorrência do edema, que pode ter componente inflamatório ou não, a depender da base. Então, a gente tem como fatores determinantes aí do edema, aumento da pressão hidrostática, queda da pressão oncótica, não podemos esquecer do aumento da permeabilidade capilar, que acompanha alguns processos inflamatórios, e também causas de obstrução linfática. E quando a gente fala em membro inferior, a gente tem que falar da anatomia desse membro inferior, que é responsável pelo retorno venoso, que é basicamente a função da veia, é um órgão de complacência que a gente tem no nosso organismo, e no sistema venoso e nas extremidades inferiores, a gente tem duas redes anatômicas, a profunda e a superficial. A profunda, responsável por um retorno venoso de mais ou menos 80% do volume de sangue daquela região, e o sistema venoso superficial, responsável pelo retorno de em torno de 20%. Isso é representado pelos troncos safênicos, né? E quando a gente fala de linfático, o que é a linfa? A linfa é o sangue sem hemácia. E normalmente o que a gente tem é que são proteínas que passam por difusão. E aí já vem um pouco da fisiopatologia do edema, porque no momento que a proteína passa por difusão, fica difícil dela voltar, que vai ter um gasto energético. E é justamente por isso que o linfedema tem que ser diagnosticado com precocidade, porque ele tem um caráter de evolução irreversível com o passar do tempo. Então, quando a gente tem, como é que esse retorno venoso é facilitado? Além desses troncos venosos superficiais profundos, a gente tem uma ordenha dessa musculatura, né? No momento é o tal do coração periférico, a nossa panturrilha, a bomba muscular da panturrilha que faz essa ordenha, facilita esse retorno venoso. A gente tem a pulsação arterial, nós temos o fluxo respiratório que cria também, puxa o sangue, dependendo da fase da respiração que a gente encontra, e também tem as válvulas, né, que a gente tem, que permite um fluxo unidirecional. Então, voltando a esse slide aí, que a gente tem as causas, né, as bases do edema, a gente vai ficar basicamente pensando em cirurgia vascular, né, no aumento da pressão hidrostática, na obstrução linfática e na compressão extrínseca. Esse quadro, aí tem uma publicação extremamente recente, está saindo agora em agosto de 2024, e é interessante porque ele lista todas as possibilidades de edema que a gente tem, dividindo entre bilateral e unilateral. Então, quando a gente fala de um edema bilateral de extremidade, a gente tem que pensar em alguma coisa mais sistêmica, né? A gente aqui tem causa cardíaca, causa hepática, causa renal. Desculpa. A gente tem até a apneia obstrutiva do sono, que leva a um quadro de hipertensão pulmonar, e com isso pode ter um quadro que leva edema de membros inferiores. A gente tem a gravidez, então são vários fatores, estado pós-menopausa, que também tem uma retenção líquida, que tem que entrar no nosso arsenal propedêutico para diagnóstico diferencial. E nos unilaterais, a gente entra aí, linfedema, trombose venosa profunda, as infecções, o lipedema, e as outras causas que a gente pode estar discutindo aqui juntamente com vocês, como a rotura de cisto de Baker, que muitas vezes que dá um falso positivo aí na sensibilidade clínica do exame para uma suspeita de trombose venosa profunda, mas que precisa ser examinado cuidadosamente. E como que a gente vai fazer o diagnóstico dessas patologias? A gente tem que fazer uma história clínica bem feita, tem que fazer um exame físico bem feito. O exame, a propedêutica armada com algum exame de imagem tem que ser apenas um adicional para te direcionar na tua conduta, mas a partir de um exame físico bem feito, a gente consegue fazer uma presunção de diagnóstico muito boa. Passando então pelas patologias mais frequentes dentro da cirurgia vascular que podem levar a um quadro de edema, a gente tem as varizes, né, que todo mundo sabe, veias dilatadas e tortuosas, que aparecem notadamente nas extremidades inferiores. E quem são essas veias dilatadas? Principalmente tronco safênico. Lembrando que os troncos safênicos, safena magna e safena parva, eles são responsáveis pelo retorno venoso de pelo menos 20%.
Então, se você tem um problema do retorno venoso desses troncos venosos, você vai ter um edema. E qual que seria a base fisiopatológica do edema nas varizes? Basicamente, problema valvular. Tá? A gente tem outros fatores, mas normalmente a gente tem o quê? Do ponto de vista fisiológico, a gente tem uma válvula bicúspide que permite o fluxo unidirecional, né, e impede o refluxo. No momento que você tem uma veia que ela se dilata, né, e fica torta, você não vai ter mais essas cúspides se aproximando. Então, ela vai permitir o refluxo. Se permite o refluxo, você aumenta a coluna líquida dentro daquele segmento venoso, aumenta a pressão hidrostática, permite o edema. Muitas vezes o problema das varizes também é dentro das próprias válvulas. Né? E que outros sintomas podem estar acompanhando as varizes? A gente tem formigamento, dor em peso, cãibra noturna, sensação de peso, coceira, muitas vezes o quadro avançado de edema cursa com uma síndrome eczematosa, síndrome de perna inquieta, cansaço das pernas, além do problema visível que a gente vê algumas vezes de alteração cutânea e do edema propriamente dito, além das veias dilatadas, que a gente tem que examinar preferencialmente em ortostase. Tá? Para tal qual paciente de pé se tem um edema, para saber se tem um enchimento. E a gente, muitas vezes, a gente tem essa diferenciação entre varizes uni ou de varizes bilateral, né? Mas o que é a diferencial do edema das varizes? Normalmente, esse edema acompanhado da doença varicose é um edema que acontece no período vespertino, ao final do dia, ao fim do tempo, a um tempo prolongadamente parado na mesma posição. Isso acontece porque aí o paciente já tem o problema das válvulas, ele perde aquela movimentação do bombeamento periférico, então você tem dois problemas que vão somar aí a dificuldade do sangue sair da extremidade inferior, aumentando a pressão hidrostática do segmento, levando à formação do edema. Muitas vezes ele melhora com a elevação dos membros inferiores, inclusive a queixa do paciente melhora, né? Se você colocar o paciente em Trendelenburg, ele vai falar que quando põe a perna para cima melhora esse edema, inclusive pode melhorar a queixa de dor. O paciente pode ter algumas alterações cutâneas, podem estar presentes a partir do CEAP4 até o CEAP3, a gente tem apenas o edema, e o edema ele é despressível nas formas mais leves. Né? Basicamente isso é o que acompanha o edema. Depois a gente vai falar também de uma doença extremamente importante, prevalente, que é hoje a terceira causa de mortalidade mundial, que acompanha o complexo do tromboembolia venosa, que é a TVP. Sendo que a TVP acompanha principalmente o quê? Sistema venoso profundo nas extremidades inferiores. Então, a gente tem que prestar atenção ao quê? Ao edema unilateral assimétrico de extremidade inferior, até prova em contrário, nós temos que pensar na possibilidade de ser trombose venosa profunda. Existe uma gama grande de diagnóstico diferencial, mas o que a gente tem que levar em conta, principalmente, é um pool de pacientes que têm um risco aumentado para desenvolver essa trombose venosa profunda. Então, pacientes internados em ambiente hospitalar que apresentam edema unilateral assimétrico, até prova em contrário, temos que pensar em trombose venosa profunda. Por quê? Porque é uma doença que pode matar com embolia pulmonar. Então, população de risco que a gente tem que pensar: pacientes de UTI, pacientes oncológicos, pacientes idosos, né, e pacientes internados prolongadamente no hospital. E algumas vezes pode ser assintomática. E para a gente entender um pouquinho aí da trombose venosa, principalmente na propedêutica, na semiologia de abordar esse paciente, é importante a gente estar remetendo à tríade de Virchow. O que é a tríade de Virchow? Alteração, lesão de endotélio, alteração de fluxo e hipercoagulabilidade. Existem situações clínicas que podem estar atuando de forma conjunta ou independente, favorecendo o aumento de risco dessa população. Por exemplo, um paciente idoso com uma neoplasia internado no ambiente hospitalar. Ele já tem pelo menos 3 fatores de risco: idade, internação hospitalar e a neoplasia. Então, esse paciente, se desenvolver o edema unilateral assimétrico, você tem que pensar em neoplasia. Outros, e de forma separada também, uma coisa que é bastante recorrente, um tema que é bastante polêmico, anticoncepcional. A anticoncepcional oral, especialmente a base de estrógeno, ele causa principalmente a base de estrógeno uma hipercoagulabilidade. Então, quando chega um paciente a nível de pronto-socorro, a nível de ambulatório, com edema unilateral assimétrico, que a gente precisa investigar, a gente tem que remeter à história pregressa do paciente, a gente tem que ir atrás de antecedentes pessoais e tentar identificar, dentro da história pregressa dele, situações clínicas que predispõem esse risco aumentado que possa corroborar a tua hipótese clínica de TVP. E entre esses fatores de risco, a gente tem o quê?
que são mais importantes a gente estar lembrando: idade, imobilização prolongada, aí entra pacientes acamados, idosos, neuropatas, depressão, obesidade por si só é um fator, história de tromboembolia pregressa é um fator de risco para trombose venosa, neoplasia, gravidez, puerpério, anticoncepcional, que a gente já comentou, traumatismo raquimedular é um fator de risco, algumas trombofilias que são importantes a gente pensar também, remeter para a história familiar do paciente, para fortalecer a nossa hipótese de trombose venosa profunda. Esse edema da TVP, ele pode ser depressível ou não, né? Existem casos de trombose extremamente grave, que é o que a gente chama de flegmásia cerulea dolens, em onde você tem uma trombose do segmento ilíaco femoral, em que muitas vezes o paciente pode inclusive evoluir com uma síndrome compartimental, que pode simular muitas vezes, se a gente não examinar, um quadro que pode ser inclusive um quadro de oclusão arterial, né? Então, normalmente a diferença dessa trombose é um edema extremamente duro, pétreo, né, que às vezes a gente tem que fazer até fasciotomia, né? Então a flegmásia cerulea, ela é um pouco mais rara, mas é um quadro que acontece e a gente tem que pensar. Se por acaso a trombose venosa profunda, o edema for bilateral, a gente tem que pensar em quê? Em uma obstrução mais proximal, um comprometimento de cava ou de veia ilíaca. Outra coisa bastante recorrente aí, que a gente tem ouvido falar na nossa especialidade, é a tal da compressão extrínseca, que é a síndrome de May-Turner ou síndrome de Cockett. Fisiologicamente, a gente já tem o quê? Todo mundo aqui, a gente tem uma compressão fisiológica da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. E essa compressão fica o quê? Entre a artéria e a base da coluna atrás. Tá? Então, alguns pacientes vão desenvolver, por conta dessa compressão extrínseca, alterações dentro do segmento venoso, que podem favorecer a estase venosa, junto com o espessamento de endotélio, que fazem uma trombose venosa profunda. E, normalmente, isso é o quê? O edema unilateral assimétrico à esquerda, né? Isso é uma das potenciais causas também de trombose venosa profunda. Passando por uma outra causa, que é o edema linfático, o linfedema, né? É um edema que ele pode ser uni ou bilateral, né? Normalmente ele é reversível nas suas fases iniciais e é irreversível nas fases tardias, pode ter um componente congênito ou um componente adquirido, e muitas vezes, principalmente aqui no serviço público, a gente encontra muito relacionado com infecções de repetição. Pacientes que têm erisipela ou celulite de repetição, ele vai tendo o quê? Um infartamento de linfático, vai perdendo os linfáticos e com isso ele evolui com um quadro de edema. De linfedema. E a gente normalmente acha isso é o quê? É um edema que pode comprometer toda a extremidade e tem uma particularidade, ele pega o dorso do pé, fica bem inchadinho o dorso do pé, que é um diferencial para outro tipo de edema. E um sinal semiológico que a gente faz é o quê? O pregueamento do segundo dedo. O paciente com pregueamento do segundo dedo, quando você não consegue fazer esse pregueamento, a gente tem o sinal de Stemmer positivo, que é sugestivo de linfedema. O diagnóstico diferencial também pode acontecer nas crianças, eles podem nascer, é um quadro mais raro, né, de etiologia ainda desconhecida, de edema não depressível, mas normalmente com história familiar, e o edema é bilateral, e observem, o dorso do pé continua inchadinho. E o linfedema secundário, que é um dos mais comuns que a gente encontra na nossa prática diária, normalmente é uma disfunção anatômica de tecido previamente normal, do paciente que começa a ter infecções de repetição, você tem edema persistente desse subcutâneo, pode levar a uma fibrose desse subcutâneo, você tem uma perda de alguns componentes linfáticos, e com isso você tem uma dificuldade desse retorno linfático com a formação do linfedema. Geralmente ele é unilateral, está associado com neoplasia, com infecções de repetição e cirurgias pregressas. O lipedema, que é uma coisa que está crescendo muito aí na mídia, né, que tem associado, é um diagnóstico ainda que está em fase de construção, na minha opinião, tá? Mas falta muito substrato ainda para a gente entender muito em relação ao lipedema. Mas é um diagnóstico que geralmente acontece em pacientes do sexo feminino, né? Ele tende a fazer uma distribuição principalmente nas extremidades inferiores, existe uma predisposição maior em mulheres da mesma família,
e normalmente ele tende a poupar o dorso do pé, diferente do linfedema que tende a comprometer o dorso do pé. E esse edema tem um relato de ser uma sensibilidade importante ao toque, né? Ele tem uma sensibilidade, a paciente normalmente reclama de muita dor nesse lipedema, que seria uma guia aí para a gente fazer um diagnóstico diferencial. E para isso a gente fez a nossa suspeita, fez o nosso exame clínico, fez o nosso exame físico, a gente vai partir para os exames da imagem para fazer a confirmação diagnóstica e fazer o tratamento. E dentre esses exames de imagem, o que a gente mais utiliza? Ultrassonografia Doppler, ecografia vascular, ultrassonografia vascular, que a gente utiliza basicamente em todas essas patologias. No caso das varizes, o que a gente vai verificar? Alteração do calibre venoso, a gente vai identificar o ponto de refluxo, identificar onde que está o problema do segmento venoso, normalmente é nas desembocaduras do tronco safênico na veia femoral, ou da veia safena parva na veia poplítea, e ver a extensão da doença. E a gente vê isso aqui, ó. Normalmente a gente tem que ver o sangue na mesma direção, tudo na mesma cor, azul, e algumas vezes a gente verifica que tem sangue em duas direções no sistema venoso superficial, que é corroborado aqui pela curva espectral. Então a gente vê, esse segmento tem refluxo, é dentro da veia safena, esse paciente está feito o diagnóstico de varizes. No caso da trombose venosa profunda, a gente tem a sensibilidade do exame clínico, ele é presuntivo, mas ainda tem uma baixa sensibilidade em que a gente precisa da confirmação diagnóstica com ultrassom. Basicamente, o padrão ouro não é ultrassom, mas a gente usa hoje o ultrassom por causa de vários outros motivos. O que a gente vai encontrar? Basicamente, alteração de compressibilidade. Aquele segmento que tem um trombo venoso dentro, a gente não consegue fechar com o transdutor. A gente faz uma leve compressão na pele e a gente verifica que tem segmento que não comprime e segmento que comprime. Aquele segmento que não comprime, a principal alteração, o principal sinal no ultrassonográfico de TVP é a alteração de compressibilidade, ou a ausência de fluxo, que a gente vê a diferença aqui de um slide para o outro. Em algumas situações, a gente pode lançar mão da tomografia computadorizada. Quando é que a gente vai lançar a mão da tomografia computadorizada? Edema de membros inferiores bilateral que você está suspeitando de uma trombose de segmento proximal, especialmente segmento iliocaval, ou de uma compressão extrínseca. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai trabalhar com um exame que usa radiação ionizante, que usa contraste nefrotóxico, tem que ser extremamente bem indicado, além do custo. No caso dos linfedemas, a gente usa o quê? A linfocintilografia, que é um exame doloroso, e faz uma injeção de um radiofármaco basicamente no espaço interdigital do pé e espera ver como é que vai fazer a distribuição desse radiofármaco ao longo do sistema linfático. Né? Esse laudo normalmente vem pelo médico da medicina nuclear, eu não sei interpretar, mas normalmente ele vai falar o quê? Que tem um acúmulo anormal de radiofármaco, tem uma distribuição anormal de radiofármaco, você não consegue esvaziar o radiofármaco que foi injetado no pé e você tem um diagnóstico, muitas vezes, corroborando tua suspeita clínica. Para concluir, o que a gente tem aqui? É só um quadro para tentar ajudar na diferenciação, quando a gente tem edema bilateral ou edema unilateral. No edema bilateral, ele pode ser agudo ou crônico, né? Lembrar sempre da possibilidade de TVP. Se a gente descartar TVP, a gente tem que pensar em uma série de outras causas, né? Especialmente se for bilateral, edema causado por radiofármaco, insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica aguda, são algumas dessas possibilidades. No caso de ter um edema bilateral crônico, né? Pode ser por conta, principalmente, pensando em cirurgia vascular, né, a insuficiência venosa crônica, que a gente vai precisar do exame clínico, vai precisar do exame ultrassonográfico para corroborar esse exame físico, e algumas vezes a gente pede lançar a mão de outros exames, né, quando você tem uma etiologia sugerida que não seja vascular, exames tipo ecocardiografia para saber se tem alguma disfunção cardíaca que justifique aquele edema do paciente. E no caso de ser um edema unilateral assimétrico, é a mesma coisa, a gente tem que pensar se ele é agudo ou crônico. Se for agudo, a gente pode fazer os pré-testes, né? Não falei dessa parte dos pré-testes, mas são conhecidos. E se confirmar TVP, você vai tratar. Se você descartar TVP, você tem que pensar em outras possibilidades que podem causar um edema unilateral, como rotura muscular, celulite, tromboflebite superficial, cisto de Baker-Roto, algumas doenças inflamatórias e a compressão venosa unilateral assimétrica, que a gente fala da compressão de May-Turner, que é a da veia ilíaca comum esquerda para a artéria ilíaca comum direita. Em caso de edema crônico unilateral, algumas outras possibilidades, a própria insuficiência venosa crônica, linfedema, neoplasia em algumas situações e a síndrome da dor regional complexa. Tá?
Tá? Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar da parte de edema. Vamos lá, vamos na próxima falar de aneurisma de aorta abdominal, tá? Que é uma patologia de extrema importância também, pelo risco de mortalidade. Tá? Então, quando a gente fala de aneurisma de aorta abdominal, especialmente aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, por que a gente se localiza nessa região? Porque é o local mais... Por que a gente fala de aneurisma de aorta abdominal? Porque é o local mais comum de aneurisma. A aorta abdominal infrarrenal e a artéria poplítea são os dois pontos mais comuns, pontos anatômicos mais comuns de aneurisma. E o que é o aneurisma? É uma dilatação localizada e permanente de um segmento arterial. A gente usa, do ponto de vista de definição, normalmente ele tem que estar aumentado em pelo menos 50% em relação ao diâmetro esperado para aquele local, ou quando você não tem como fazer isso, você faz uma comparação com o segmento imediatamente proximal. Para a aorta, a gente normalmente usa o corte de 3 centímetros, acima de 3 centímetros de diâmetro da aorta abdominal infrarrenal, a gente considera como aneurisma de aorta abdominal. Tá? Uma coisa, eu coloquei isso aqui só para tentar corrigir aí um conceito que muita gente tem de falar do tal do aneurisma dissecante. A gente tem uma coisa que é dissecção aguda de aorta, tem uma coisa que é aneurisma. Tá? A dissecção aguda de aorta, como essa foto mostra, a gente pode ter o quê? Uma degeneração aneurismática do segmento que está dissecado, tá? Mas são patologias diferentes. Tá? Que é mais uma ilustração, que você pode às vezes comprometer toda a aorta, desde a aorta torácica até a aorta abdominal, mas é importante a gente fazer essa diferenciação. Incidência da doença, é uma doença vascular relativamente frequente, principalmente a partir da 6ª, 7ª década de vida, sendo mais frequente no sexo masculino, numa proporção de 6:1, e na mulher aumenta a partir da 7ª década de vida. Tá? Normalmente, o local mais comum, segmento infrarrenal, sendo que a aorta abdominal infrarrenal, ela é 7 vezes mais frequente que na aorta torácica, e geralmente está associado a artérias ilíacas, poplítea e femoral, sendo que a poplítea é o segundo local mais comum. Fatores de risco: tabagismo, história familiar prévia, idade, hipercolesterolemia, DPOC, pacientes mais altos, né, altura também. Então, a mesma coisa que eu falei lá atrás, no caso da trombose, por exemplo, se a gente soma fatores, a gente vai ter um risco aumentado. Então, a gente tem um pai, um avô que teve aneurisma aorta e a gente fuma e teve aneurisma, a gente tem uma chance de desenvolver o aneurisma de aorta também. E como que surge? Normalmente, as duas teorias mais explicativas do desenvolvimento do aneurisma de aorta é a teoria biomecânica e a teoria genética. A biomecânica, o que é? A biomecânica, a gente tem, no momento que a aorta sai do coração, lá do ventrículo esquerdo, ela tem um componente elástico. Né? E à medida que ela vai descendo a aorta torácica e chega no componente abdominal, ela vai perdendo o componente elástico, ganhando o componente muscular. E quando ela perde esse componente elástico, ela perde uma capacidade de adaptação à pulsação arterial. E por conta desse afilamento e por conta de menos camadas elásticas, ela seria uma potencial justificativa por que no segmento infrarrenal ocorrem mais aneurismas. Tá? E a teoria genética é a predisposição familiar. Tem fatores genéticos, fatores ambientais. O aneurisma familiar, tem séries na literatura que mostram que a incidência é quase 12 vezes maior nos parentes de primeiro grau. Tá? Lembrando que se o paciente que é pai, mãe, tio, com história, você fuma, tem uma hipertensão que não controla, você tem uma chance de ter aneurisma de aorta abdominal. A taxa de rotura é maior no sexo feminino, principalmente. E a questão do aneurisma de aorta é que ele, na maior parte das vezes, em coisa de 70%, 75% dos casos, ele é completamente assintomático. Você descobre quando você está fazendo um exame de ultrassom para fazer pesquisa de pedra na vesícula, quando você está fazendo uma ressonância, alguma coisa para ver de coluna, você acha o aneurisma. Quando ele dá sintoma, você tem que operar. Tá? Então, quais seriam as situações que você teria que indicar a cirurgia? É o aneurisma sintomático, desde que você consiga associar e acreditar com certeza que aquele sintoma pelo paciente que está sendo apresentado por ele é desencadeado pelo aneurisma. Se ele está em expansão, né, a gente vai falar da taxa de crescimento desses aneurismas também, e se ele apresenta alguma complicação, como a embolização distal. Né? Então, os assintomáticos, como eu falei, achado é ocasional.
né, em ultrassonografia, e os sintomáticos normalmente é uma dor abdominal vaga, e alguns pacientes falam do coração na barriga. É lógico que existem algumas situações que é extremamente difícil o exame físico, porque os pacientes têm um abdômen bastante desenvolvido, e a gente vai precisar de algum exame de imagem para a gente fazer essa confirmação. Outras complicações que a gente pode ter, além da embolização, da rotura, a gente pode ter compressão de via urinária, o paciente pode eventualmente desenvolver um quadro de nefrose por compressão do saco aneurismático. O paciente pode, a gente já teve casos, por exemplo, de trombose venosa profunda, que era compressão de um aneurisma de ilíaca sobre a veia ilíaca. Então, se for um aneurisma de 2 centímetros e ele foi realmente a causa, a gente vai ter que resolver a causa, tá? Então, e o que a gente tem que lembrar? Que aneurisma sintomático é igual à indicação cirúrgica. E a tríade clássica da rotura, se um paciente chega com dor forte, de radiação lombar, com choque, massa abdominal pulsátil, tem que se lembrar da possibilidade de ser aneurisma de aorta abdominal roto. Existem algumas poucas situações em que o paciente chega vivo no hospital, é aquele paciente que ele rompeu eventualmente por reto peritônio, ele fica contido, porque se ele romper para a cavidade abdominal é mais difícil. Você não vai ter nenhum tecido de contenção para segurar o sangramento, mas aquele paciente que desmaiou depois do almoço, foi trazido para o hospital, chegou lá, se o paciente tiver dor abdominal forte, história de dor abdominal, choque, massa abdominal pulsátil, tem que pensar em aneurisma roto. Como que a gente faz o diagnóstico? Existem alguns exames, sinais presuntivos, tá? Que podem auxiliar. Você vai pedir raio-x por algum outro motivo, não é para pesquisar o aneurisma com raio-x, mas existem alguns sinais que podem ajudar. Você tiver, por exemplo, a foto não está aparecendo ali, desculpa. Para mim está aparecendo, não está aparecendo ali. Tá. Raio-x, tá. Essa linha que aparece aí, delimitado na seta, no raio-x simples de abdômen, se encontra às vezes uma linha cálcica, né, no raio-x simples, curvilínea, magia na coluna, lembra que esse paciente pode ter um aneurisma, tá? Mas ele não é para pedir de raio-x para fazer diagnóstico de aneurisma. O diagnóstico e a triagem é feita com a ultrassonografia. É o exame que a gente vai pedir, ultrassonografia simples de abdômen, a gente consegue diagnosticar o aneurisma, que é só uma ilustração do que é feito o corte tanto transversal quanto longitudinal. E a tomografia também, que é o exame que vai para programação cirúrgica. Você confirma com o ultrassom e programa com a tomografia. Sempre pensar do exame menos invasivo por mais invasivo, do mais barato por mais caro. Tá? A angiotomografia vai te dar noção do que a gente tem de diâmetro, do que a gente tem de luz. E aqui tem um dado interessante. Sempre que a gente for ver uma tomografia, a gente olha aqui, ó, vértebra lombar, músculo psoas, músculo psoas. Você consegue distinguir os dois músculos psoas de cada lado. E aqui, ó, no roto, ele apaga completamente o reto peritônio, você não sabe o que é mais o músculo psoas no paciente que chegou com choque. Esse paciente tem aneurisma roto. Tá? E o aneurisma inflamatório, que é mais raro, mas também causa dor, a gente tem que lembrar, né? O paciente muitas vezes ele está associado com quadro de perda de peso e de anorexia, elevação de provas inflamatórias como o VHS e o PCR, e o aneurisma de paredes espessas. Aqui é um exame uma tomografia em que a gente consegue ver um realce importante de uma carapaça, né? O carapaça é bastante vascularizado em cima da aorta. Quando que a gente vai indicar tratamento? Sintomático sempre. O assintomático, quando ele tem acima de 5,5 cm de diâmetro, tá? Cirurgia eletiva endovascular. E o sintomático a gente vai definir se é aberto ou endovascular. E o roto também sempre vai ser definido. E o que é o assintomático com uma expansão, um crescimento rápido? É aquele que você está aumentando mais que 0,5 centímetro em 6 meses ou mais que 1 centímetro em 1 ano. Esse paciente, se ele está demonstrando esse ritmo de crescimento, ele tem uma chance maior de rotura, a gente vai indicar cirurgia para esse paciente. Tá? E o assintomático, como é que a gente vai definir? Além do diâmetro acima de 5,5, a gente tem que pesar risco-benefício, especialmente idade e comorbidade, expectativa, qualidade de vida e a vontade do paciente. Sempre deve prevalecer a escolha do paciente, se ele vai querer ser operado ou não, se ele vai ser querer... Hoje o paciente chega para a gente querendo operar pelo catéter, né, que é a endovascular, não quer mais operar da via aberta. E a cirurgia eletiva ou de urgência, a gente vai fazer o quê? Quando tiver um aneurisma em expansão, um aneurisma inflamatório e um roto tamponado. Na cirurgia convencional, ela tem um risco um pouquinho maior,
Por quê? Você tem um tempo de clampeamento de aorta, que é variável, aí depende muito da anatomia, da cirurgia, que você precisa de quê? De um coração bom. Porque no momento em que você clampeia a aorta, você aumenta muito a resistência periférica, você aumenta a pós-carga, você precisa de uma reserva cardíaca, às vezes o paciente pode infartar no simples clampeamento aórtico. Então, por isso que a gente vai depender também do risco cirúrgico desse paciente. Mas tem uma perda sanguínea maior, a taxa de mortalidade beira aí em torno de 3% a 8% em algumas séries, a durabilidade da prótese em algumas bastante tempo, já é a mais antiga. Nas endopróteses é o quê? Porque na aberta, na cirurgia de aneurisma de aorta abdominal aberta, você tira a parte doente e substitui por um tecido. E na endovascular, você cria um caminho novo para o sangue. A doença aneurismática continua lá. Então, você coloca aqui uma endoprótese, que é um stent revestido por um tecido, em que você vai ancorar nas partes mais sãs, né? Ou o colo proximal, que normalmente a gente tenta puxar o mais perto da artéria renal, e nas artérias ilíacas, onde você não tem doença dilatante, né? Você exclui, você cria um outro caminho para o sangue. Só que a cirurgia também, a endovascular, ela é minimamente menos invasiva, mas ela depende de um acesso cirúrgico. Normalmente a gente usa os acessos femorais, pode usar para outras técnicas mais complexas, braquial, axilar, né? Com a liberação da endoprótese exatamente abaixo das artérias renais. E esse tratamento endovascular também está predisposto a ter complicações. Primeiro, você vai estar trabalhando também com radiação ionizante, também vai estar trabalhando com contraste nefrotóxico, e o paciente pode estar evoluindo com quadro de insuficiência renal, por exemplo, mas você tem complicações cardíacas, complicações pulmonares também, e as principais complicações na endovascular é com acesso. Porque você precisa de um acesso bom para fazer a passagem da endoprótese. Então, você tem alguns problemas que a gente tem, lesões de artérias femorais, embolização distal, hematoma, linfarragia, oclusão arterial de extremidade. E essas complicações locais, graças a Deus, ainda são poucas. Está diminuindo cada vez mais, porque o material está evoluindo cada vez mais. Hoje a gente tem material com perfil muito pequeno, que é possível, que nos permite, inclusive, fazer um aneurisma de aorta abdominal completo, sem abrir pele, somente por punção transcutânea, contendo os dispositivos corretos. Tá? Mas, junto com ele, a gente tem também um quadro, que é a complicação, que acompanha esses tratamentos endovasculares, que são os endolíquios, né? Ou os vazamentos, que podem ser precoces ou tardios, e muitas vezes prolonga o tratamento e fica responsável por recorrência de cirurgia. E isso pode ser por anatomia do paciente, pode ser por técnica utilizada, pode ser pelo material. A gente tem pelo menos 4 tipos de endolíquios, né? Os principais e os mais graves que a gente teria que tratar de forma imediata é o tipo 1 e o tipo 3. Tipo 1, que é o que é o endolíquico, basicamente? Quando você faz o caminho novo da endovascular, com a endoprótese, você faz o quê? Isola o saco aneurismático, você exclui o fluxo sanguíneo do saco aneurismático. E o endolíquico é que você tem uma persistência do fluxo dentro do saco aneurismático. Então, você tem uma chance de repressurização desse saco com chance de rotura. Então, você tem que tratar especialmente o tipo 1 e o tipo 3, que são os tipos malignos, né? O tipo 1, quando você tem uma falha aqui, olha, continua enchendo no ancoramento proximal. O tipo 2, quando você são colaterais que continuam dando refluxo para dentro do saco aneurismático. E o tipo 3, que é um caso de desconexão de material em que você em que o fluxo vai direto para o saco aneurismático, quando solta a prótese, isso é muito raro, tá? Quando tem algum rasgo no tecido, se a prótese desaba, você vai ter uma complicação grave que tem que ser resolvida de forma imediata. E o outro, que é uma discussão recorrente na nossa especialidade, é o tal do endolíquico tipo 5, né? Que é a chamada de endotensão. Você percebe que o saco aneurismático voltou a crescer e muitas vezes você não sabe de onde está vindo esse fluxo. Não sabe se é do ancoramento proximal, do ancoramento distal, não sabe se é do tipo 2, de colateral. Então, isso aí a gente precisa estar investigando com exames mais apurados, às vezes com cateterização seletiva, para saber identificar de forma correta de onde vem esse repressurização do saco aneurismático. Mas os vazamentos ainda são bastante raros. O mais comum ainda é
o endolíquido tipo 2, né? O tipo 3 vocês veem que é aquele desconexão de prótese, acontece de forma mais rara, mas que precisa ser tratado também, né? Quais são as vantagens do tratamento endovascular? Você não faz a laparotomia, você não clampeia a aorta, né? Você tem um tempo de procedimento que isso depende muito da curva de aprendizado, né? Mas é um tempo geralmente menor do que o tempo cirúrgico de cirurgia aberta, desde que a anatomia não seja tão complexa. E você tem ainda um questionamento aí da durabilidade da prótese, porque é uma técnica que é um pouco mais nova do que a cirurgia aberta. E as desvantagens continuam. O custo elevado, as complicações que ainda são desconhecidas, né? A gente usa radiação ionizante e usa contraste ionizante, que pode levar à disfunção renal desses pacientes. E para isso a gente precisa de quê? Fazer uma avaliação criteriosa pré-operatória. A gente usa aqui também a angiotomografia, do jeito que a gente faz para a cirurgia aberta, que a gente tinha comentado, a gente também faz na cirurgia endovascular, principalmente para fazer a programação de qual prótese que seria mais indicada e para estudar de forma rigorosa a anatomia do paciente. Então, de forma que a gente pede uma tomografia multislice, preferencialmente, que a gente vai pesquisar. Pesquisa de trombo e cálcio nas áreas onde nós vamos ancorar a endoprótese, relação de colaterais, diâmetro de colo, diâmetro de saco aneurismático, os comprimentos entre as regiões de ancoramento, para a gente escolher a melhor prótese para aquele paciente, né? Aqui alguns exemplos, né, onde a gente consegue ver o diâmetro do saco aneurismático, juntamente com algumas relações aqui, como a veia renal, bastante comprimida, aqui praticamente é um tórax abdominal, o roto, que eu já tinha comentado com vocês, e essa aqui é mais ou menos a planilha que a gente faz de medidas para a gente ter, quando tem a tomografia, a angiotomografia, para escolher qual que é a melhor prótese para aquele paciente. Então, a gente tem que ver diâmetro do aneurisma, extensão do aneurisma, relação com a bifurcação aórtica, com a bifurcação ilíaca, altura da artéria renal para a bifurcação ilíaca, para a bifurcação aórtica, justamente para o quê? Para escolher o melhor material, para que a gente consiga ancorar dessa forma que fique no colo proximal, com uma forma adequada, e dificulte esses vazamentos que a gente comentou, que são os endolíquidos, tanto no colo proximal quanto no colo distal. Existem ainda algumas limitações, as limitações são basicamente anatômicas desses pacientes, né? Colos muito pequenos ou colos muito pequeno de diâmetro ou pequeno de extensão, que dificulta a fixação desse material e que pode favorecer uma repressurização do saco. Colos bastante angulados, né? Às vezes a gente tem colo que é 90 graus, para a gente fixar uma endoprótese nessa região fica bastante difícil. Presença de trombo de cálcio excessivo também nessa região é difícil, porque você vai ter dificuldade de fixação do material. Tortuosidade ou diâmetro das vias, né, das vias de acesso. Se tiver uma ilíaca externa muito fina, a gente não consegue funcionar com um catéter, com uma endoprótese para subir esse material. Existem essas dificuldades técnicas, né? Mas a probabilidade de sobrevida, comparando a endovascular com a cirurgia aberta, ainda é boa. A endovascular ela tem um ganho ali no período perioperatório, especialmente em pacientes de alto risco, para você prescindir de abrir a cavidade abdominal e de ter um clampeamento aórtico, que não acontece. E a diferença significativa, né, da sobrevida desses dois grupos, especialmente nesse período pré-operatório, mas que ao longo do tempo, pelas séries que a gente começa a ver, as coisas meio que vão se igualando. A gente pode optar pela cirurgia aberta, pode optar pela cirurgia endovascular, e a gente tem que adaptar a técnica ao paciente sempre, não a gente forçar uma técnica, forçar o paciente a se adaptar a uma técnica. Sempre na endovascular ou na cirurgia aberta, a gente tem que considerar a anatomia e as comorbidades associadas para a gente definir qual que é a melhor abordagem para esse paciente. Obrigado. Obrigado, doutor Marconi. Nós vamos ter cerca de 10 minutos aqui para responder algumas perguntas que chegaram para os palestrantes. E eu vou dar a palavra agora para o doutor Macedo fazer algumas considerações de maneira bem objetiva sobre o que foi apresentado para os senhores aqui. Bom dia a todos. Quero agradecer à Associação Médica Brasileira pelo convite e dizer para vocês que vocês assistiram um compêndio de cirurgia vascular. Então, pegou a microcirculação com o pé diabético, com todas as suas implicações. Parabenizar o professor Burian. Dizer para vocês que o pé diabético, ou você gosta ou você não gosta.
ou você atende o paciente com determinação, com carinho, com respeito, não deixar a doença evoluir. Aquela pontinha que aparece no dedo de um paciente diabético, pretinha, aquele ali é a ponta do iceberg. Você tem que ir atrás da microcirculação, da macrocirculação, dos fatores, das alterações endocrinológicas que esse paciente tenha por causa da diabetes. É um compêndio de medicina ao pé diabético. Agora, não deixem passar. Aproveitar, tem bastante jovens aqui. Vocês, quando verem um pacientinho que te apresenta lá um pontinho escuro num dos dedos e ele é diabético, mesmo que ele tenha pulso, vocês procurem ir atrás, abraçar a causa, irem até o final para evitar o grande número de amputações de pernas que nós temos no nosso país, por falta de cuidados, de determinação de quem atende o paciente. Não pode empurrar com a barriga esse paciente, não, é assim mesmo, não é assim mesmo, não. Então, orientação, procurem seguir esse paciente com determinação para que esse paciente não perca a perna, né? E diabetes com tabagismo é o maior número de amputações que temos. Vamos agora para a aula do professor Sobreira. Quando você fala em diagnóstico diferencial de edema, você fala de tudo, né? Você fala de linfedema, de linfangite. O linfedema ou é congênito, ou é causado por diversas infecções. Ele fala de insuficiência venosa superficial, insuficiência venosa crônica, pacientes com trombose venosa que desenvolveram síndrome pós-trombótica. Então, a tua aula foi muito boa, foi uma aula didática, e ali a diferenciação de edema é muito importante, esse diagnóstico diferencial. Normalmente, o paciente chega no teu consultório e foi consultar porque tem a perna inchada, dependendo da idade, a primeira pergunta que a gente faz, fica muito tempo sentada? Ah, fico bastante tempo sentado. Então, a hipertensão venosa, a imobilidade, tudo isso leva a um dos diagnósticos diferenciais do edema. Parabéns, Sobreira, pela tua aula, fantástico. E sobre o aneurisma de aorta abdominal, é uma coisa que, pro ego do cirurgião, é maravilhoso, para quem gosta de operar, para quem faz cirurgia. A minha tese de mestrado foi em 1992, sobre aneurisma de aorta abdominal. E quando você vê a causa dos aneurismas de aorta abdominal, 86% dos pacientes que têm aneurisma abdominal, alguns são de família, mas é um menor número, 86% na minha tese eram fumantes, né? Então, você vem aí com colesterol, com triglicerídeo, com outra vida irregrada, obesidade, IMC alto. Quer dizer, então, aneurisma da aorta abdominal é uma doença que existe na população geral e que muitos, eventualmente, hoje, com os meios diagnósticos, está mais difícil acontecer. Mas ainda existem pessoas que morrem por ruptura da aneurisma abdominal por falta de diagnóstico ou tratamento. Parabéns, foi muito boa a mesa e vou passar para o próximo comentador. Eu vou tentar conduzir aqui as perguntas que chegaram. Eu vou dirigir as duas perguntas que chegaram aqui para o professor Burihan, sobre o índice tornozelo braquial. Raramente o Doppler vascular está disponível para o médico de família ou generalistas. Gostaria que comentasse sobre a possibilidade de realizar um índice tornozelo braquial por método oscilométrico, conforme recomendado pela diretriz de hipertensão arterial sistêmica. Essa é uma pergunta. Tá? E a outra, no caso da solicitação de sapatos para pés diabéticos, o médico que determina e como é feita a discriminação das características das necessidades de cada paciente. Bom, obrigado pelas perguntas, acho que são extremamente importantes, né? A gente sabe das dificuldades que se tem em relação a ter materiais na UBS, principalmente materiais complementares para exame, né? O Doppler simples não é tão caro e é possível adquirir esse material, mas, não havendo e havendo a oscilometria, já é
um aparato que pode ser utilizado, né? Ele, pelo menos, é discriminatório, mas o que não pode esquecer é de pôr a mão, palpar pulso, né? O que a gente vê hoje em dia é que poucos põem a mão no doente. Eu estou vendo muitos jovens aqui, precisa pôr a mão no paciente, precisa examinar, precisa palpar o pulso. O aneurisma de aorta, por exemplo, precisa palpar o abdômen. Tudo bem, 30% só são exame físico, mas é fundamental que se tenha a palpação dos pulsos desses pacientes. Oscilometria pode fazer? Pode, já é uma etapa a mais para a discriminação se há ou não um acometimento maior. Mas a palpação dos pulsos é fundamental. Em relação ao sapato, né, a gente sabe que há uma grande dificuldade dessa prescrição. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela tem uma chance de que esses pacientes possam ser encaminhados para os postos, para as UBSs, que têm essa possibilidade de realizar o sapato para esses pacientes, né? Eu pus ali uma tabela onde haviam graus em que a gente poderia ter uma sensibilidade preservada ou não, já com lesões ou não. Pode ser um embasamento para seguir, para solicitar o sapato, mas normalmente esses pacientes que são encaminhados para esses locais onde são feitos os sapatos, eles colocam o pé na forma, eles fazem o sapato de acordo com o próprio pé do paciente. Então, a solicitação para a realização do sapato já é um grande passo para que a gente possa ter com que esses pacientes, né, mudem o seu pisar, mudem a sua marcha e evitem com que aqueles pontos ósseos lesem a pele e, consequentemente, eles possam ter uma vida melhor, né? Então, pelo menos o encaminhamento para esses locais específicos, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem, né? Não sei, logicamente isso varia muito, o Brasil é muito grande, mas o encaminhamento já é um primeiro e grande passo para que isso possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Obrigado, doutor Marcelo. Eu vou direcionar algumas perguntas, são muitas também, o tempo já não vai permitir que todas sejam respondidas, mas eu vou direcionar aqui para o doutor Marconi. A partir de quanto tempo de internação deveríamos considerar, essa é interessante, fazer a profilaxia de TVP? Obrigado pela pergunta. Isso existe alguns conceitos e alguns protocolos, uns scores que a gente pode fazer no momento da internação do paciente, primeiro para categorizar o risco desse paciente, né? Aquele paciente que fica pelo menos 8 horas, né, excluindo o tempo do sono, né, é um dos conceitos que a gente considera de mobilidade reduzida, né? A partir de 8 horas, excluído o período do sono, parado, ele já tem um risco aumentado, né? Se esse paciente, por exemplo, aí você vai categorizar, tem a score de Caprini, tem uma série de protocolos que a gente pode utilizar para paciente clínico e para paciente cirúrgico, né? Para cirúrgico, acho que o Caprini, o Padua, do paciente clínico, em que você pode tentar categorizar ali dentro, né, identificar, porque identifica idade do paciente, se for, por exemplo, cirurgia, tempo de cirurgia, idade do paciente, se ele tem comorbidades como TVP pregressa, se o paciente é obeso, se o paciente tem varizes, tem insuficiência cardíaca, isso vai somando os fatores e ele vai te dar uma ideia de como deve ser feita a profilaxia. A mesma coisa tem também para o score de Padua, que é o paciente clínico, né? Isso deve ser utilizado e assim, o que a gente pode fazer do ponto de vista de médico generalista na beira do leito ou como hospitalista, paciente médico é estimular o mais precoce possível esse paciente sair do leito, esse paciente caminhar, né? O paciente um pós-operatório, na medida do possível sair para caminhar. Se ele não pode caminhar, faz as medidas mecânicas, né? Bota o Trendelenburg. Qualquer elevação de membro inferior é eficaz? Não. Você tem que, de preferência, os membros inferiores ele tem que ficar numa elevação superior à caixa torácica para ter um retorno venoso efetivo, né? Da mesma forma que nem todo paciente também pode fazer a elevação, você tem que considerar paciente de insuficiência cardíaca. Dependendo da situação, você não vai levantar as pernas do paciente também. Então, assim, tem que ser categorizado, existem scores para fazer isso, né? E depende muito do risco. Não sei se quiser, você também mexe bastante com essa parte de profilaxia.
Idade é um fator importante também, principalmente acima de 40 anos. É lógico que existem os protocolos institucionais de acordo com as outras características, como o Dr. Marconi falou, né, de acordo com o Pádua, com o Caprini, com o Corana. Então, existem vários protocolos que podem ser utilizados. E isso é importante que a instituição, quando é hospital, tenha, para que todos sigam e evitem essa grande causa, que é de causa de morte, que é a embolia pulmonar, né? A idade, o tempo de internação, né, que a gente discute bastante, se começa a partir dos 3 dias ou não, né? A mobilidade reduzida, que tem vários tipos de conceitos, né? Isso varia bastante, mas o que é importante é tentar seguir o protocolo institucional. Perfeito. Como médico generalista, em nível de pronto-socorro, em hospital sem referência endovascular e distante de um serviço de referência, como podemos ajudar o paciente no retardamento do processo de ruptura neurismática para que ele tolere a espera pelo procedimento cirúrgico? Os professores, temos 1 minuto e 30. Com um roto tamponado, o que a gente, se aquele paciente chegou vivo no hospital, por exemplo, ele chegou, a tua suspeita é, ele estava almoçando, depois do almoço ele desmaiou e trouxe para o hospital, ele chegou chocado, com massa abdominal pulsátil, e com história de dor. Primeira coisa, depende da condição do paciente para você encaminhar, mas uma das coisas é não dar cristalóide para o paciente. Nunca tente melhorar esse paciente, né, a condição hemodinâmica dele, dando cristalóide. De preferência, colóide ou sangue mesmo, porque o cristalóide ele vai hemodiluir e o que está tamponado pode voltar a romper. Isso é uma coisa que você pode fazer a nível de pronto-socorro aí longe. Na rotura tamponada é bastante difícil, longe de um centro que vá realmente tratar. Não sei se... O ideal é manter esse paciente em hipotensão permissiva. A hipotensão vai evitar com que haja expansão e o sangramento continue, né? Uma vez que ele está contido. Agora, a resolutividade, se não há um tratamento endovascular naquela instituição, mas se há cirurgião vascular, tem que abrir. Porque você vai esperar o tempo para transferência, quanto maior o tempo de transferência, maior a taxa de mortalidade. Então, tem que abrir. Infelizmente, a cirurgia aberta, ela tem uma morbidade maior? Tem, mas ela ainda é resolutiva. Ontem, na reunião da sociedade, a gente discutiu muito isso. A cirurgia aberta, ela é indicada para muitos pacientes ainda. O roto tem uma mortalidade maior quando a cirurgia aberta? Tem, mas é a chance que o paciente ainda tem de vida, né? Mas uma coisa, às vezes, não retardar. Eu estou com dúvida, o paciente está com choque hipovolêmico, massa abdominal pulsátil, teve história de dor, não vai, dependendo da condição hemodinâmica do paciente, você não vai confirmar isso na tomografia. Leva o paciente para a sala cirúrgica, se for o caso, né? Acho que algumas vezes eu já tive dissabores do paciente eventualmente romper na tomografia, na suspeita, e re-romper na tomografia e morreu fazendo tomografia. Então, assim, se a suspeita clínica é muito forte, infelizmente a gente não vai ter tempo nem condição de abrir, leva para o centro cirúrgico, que vai ser a única chance desse paciente sobreviver. Só um comentário para aqueles que vão fazer a cirurgia vascular. Quando vocês estiverem fazendo a sua residência, ou mesmo durante a formação, aprendam a fazer as duas técnicas, tá? Porque é a modernidade, você passar um catéter é mais fácil, fazer a cirurgia endovascular, entre aspas, é mais fácil, mas na hora que você estiver num caso de um aneurisma ou roto, um aneurisma muito grande, e dependendo, você tiver que abrir esse paciente, se você não souber, você vai dizer assim, chama o vascular. Então, vocês, como vasculares, têm que aprender as duas técnicas. Obrigado. Uma última e a gente vai encerrar, tá? Marconi, sobre o cisto de Baker como causa do edema unilateral, tá? Isso só acontece quando o cisto está roto? Qual é o mecanismo? E mesmo após a rotura, o cisto continua sendo detectável ao ultrassom? O cisto de Baker ele dá um sintoma de falso diagnóstico para a TVP, tanto quanto ele está contido quanto ele está roto. Ele faz mecanismo de compressão,
na veia poplítea. Normalmente, com ultrassom, você consegue identificar quem tem experiência com a imagem, você consegue ver quando é suspeita de risco, você vê uma imagem cística na região da fossa poplítea, que geralmente ela tem uma tendência mais para a cabeça medial do gastrocnêmio, você tem que pensar em cisto roto, em cisto de Baker, né? E ele, tanto roto quanto não roto, ele pode simular um quadro de trombose venosa profunda. No caso do roto, muitas vezes, por conta da infiltração do líquido na musculatura, ele simula também um quadro de dor, né? Que é um quadro de dor que é importante, não só do edema unilateral, que pode ainda mais falsear uma suspeita de trombose venosa profunda. Ok. Acho que podemos, então, encerrar. Eu agradeço a presença de todos, acho que a sessão foi produtiva, agradeço aos professores e o doutor Macedo aqui sempre nos brindando com seus comentários. Obrigado a todos.